Oi, pessoal da TV Abrale. Hoje a gente está aqui com o Dr. Eduardo Rego, que é professor titular da hematologia da Faculdade de Medicina da USP e coordenador da hematologia da Oncologia DOR. E hoje nós vamos falar sobre leucemias. Dia 4 de setembro é celebrado o Dia Mundial de Conscientização das Leucemias. E por esse motivo, hoje nós vamos falar desse câncer no sangue. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é e como acontece a leucemia. Bom, obrigado, Amanda. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de estar falando desse tema que eu considero muito relevante. Bom, acho que para a gente explicar melhor o que são as leucemias, é bom a gente fazer um pequeno parênteses de explicar como é a formação normal do sangue. Então, o sangue ele é formado no interior dos ossos. Alguns dos nossos ossos têm um tecido no seu interior, que a gente chama de medula óssea, e esse tecido é o responsável, então, pela origem das células maduras no sangue. E a gente fala células maduras porque as células têm um período de formação. Então elas surgem de uma forma muito imatura, incapazes de exercer funções fisiológicas, né, as funções para as quais elas existem no nosso organismo, e elas dentro da medula óssea elas vão amadurecendo até que elas chegam então no seu estágio final, saem da medula óssea, ganham sangue, outro tecido, onde elas vão então exercer a sua vida. Nas leucemias, a gente tem assim uma corrupção desse mecanismo. Então, as células elas deixam de ter um processo de formação e maturação normal. No caso das leucemias agudas, a célula que sofre a transformação maligna, ou seja, a célula que sofre a transformação para câncer, ela perde a capacidade de se diferenciar. Então ela prolifera muito, mas não dá origem à célula madura do sangue. E vai então infiltrando essa medula óssea, vai infiltrando o sangue, vai infiltrando outros tecidos, e a perda da função do sangue é que está associada à maior parte dos sintomas. Nas leucemias crônicas, esse processo de diferenciação, de amadurecimento, é parcialmente conservado. Então a célula prolifera muito, mas ela ainda conserva uma boa parte de suas funções de células maduras. E aí as manifestações, elas estão mais relacionadas à infiltração dos tecidos por essas células maduras do que propriamente a falência da função do sangue. Tanto para as leucemias agudas como para as leucemias crônicas, a gente sabe que a causa são alterações genéticas não hereditárias que ocorrem em células muito imaturas na medula óssea. Então, são mutações, às vezes são trocas de pedaços entre cromossomos e que, quando isso ocorre, a proteína que é produzida a partir dessa alteração genética, ela tem uma função totalmente anormal. Muitas vezes ela ganha algumas funções que a proteína normal não tinha, outras vezes ela perde funções de proteção, por exemplo, que a proteína normal tinha. Então, só para deixar bem claro, esse grupo de doenças são doenças genéticas, porém, elas dificilmente passam de pai para filho. Mais de 90% dos casos não são hereditários. Os casos hereditários a gente ainda considera como raros. E, fundamentalmente, o que a gente vai ter são manifestações de perda de função do sangue e ou infiltração de tecidos. Entendi. Qual que é a principal diferença entre as leucemias crônicas e agudas que o senhor citou? De maneira geral, as leucemias agudas são clinicamente mais graves. Não quer dizer que elas sejam mais fatais, mas elas são clinicamente mais graves. Exatamente porque, como a célula não tem a capacidade de amadurecer, a gente tem a perda da função normal do sangue. Então, a gente tem, quando você não tem mais hemácias para carregar o oxigênio, você tem a anemia e as manifestações que decorrem de anemias graves. Quando você perde os leucócitos maduros, você perde a sua função, uma boa parte de sua função de defesa contra patógenos
de modo geral, tanto vírus, bactéria, fungos. Então a pessoa perde a sua imunidade natural e fica muito mais suscetível a infecções graves ou infecções mesmo desproporcionais em relação ao indivíduo normal. E quando você perde a função das plaquetas, você passa a ter uma facilidade em fenômenos hemorrágicos, principalmente. Então, desde fenômenos hemorrágicos na pele e nas mucosas, as manchas roxas, sangramento na gengiva, no nariz, até sangramentos graves, por exemplo, no cérebro, no intestino, no estômago, e isso põe em risco a vida da pessoa. Então, essas manifestações que eu citei são mais comuns nas leucemias agudas. Nas leucemias crônicas, a gente tem desde doenças que às vezes a gente nem precisa tratar, como é o caso da leucemia linfóide crônica, onde a gente tem só a infiltração ganglionar e do sangue predominante, mas uma função bem preservada ainda do sangue, até casos mais graves mesmo, sendo crônicas, onde você já tem essa perda de função. É comum, por exemplo, na leucemia mieloide crônica, que o baço esteja muito aumentado. É um órgão que na vida intrauterina ele produz sangue. E nas crônicas, frequentemente há um envolvimento do baço com um aumento de seu tamanho, que muitas vezes causa um desconforto abdominal que não é muito característico, uma dificuldade em se alimentar, quer dizer, o indivíduo tem apetite, mas ele se alimenta e rapidamente se sente satisfeito, manifestações mais específicas dependendo de um ou outro órgão que aí ocorre, varia muito de um paciente para outro. Entendi. Então, nem todos os tipos de leucemia a gente tem a indicação do tratamento. Porque quando a gente fala em câncer ou em leucemia, a primeira imagem que vem na cabeça de todo mundo é a da personagem da Carolina Dickman, da Camila, raspando a cabeça na novela. Então, nem todos os tipos de leucemia têm indicação desse tratamento. Não. A personagem tinha uma leucemia mieloide aguda, que é uma forma aí, exatamente das agudas, caracteriza bem, né, o que acontece, que eu expliquei para vocês. E esses são doenças que a gente sempre trata, né, que se não tratadas são invariavelmente fatais. No outro extremo, a gente tem a leucemia linfóide crônica, a LLC, a gente usa muito as siglas, né? E na LLC, 1/3 dos pacientes não precisa tratar. Muitas vezes eles são assintomáticos e não têm um risco significativamente maior de infecções ou de complicações hemorrágicas e assim por diante, e tem uma expectativa de vida igual à população geral. Deve-se dizer que a LLC é uma doença do idoso. A mediana de idade é em torno dos 65 anos. Ao contrário, a leucemia linfóide aguda, que é uma das formas de leucemia aguda, é o câncer mais comum da infância. Também são casos que a gente sempre trata. E a leucemia mieloide aguda, você tem em todas as idades, tanto na infância quanto na idade adulta e no indivíduo da terceira idade, e a incidência vai aumentando com a idade. Então, também a gente costuma ver essa doença em indivíduos depois dos 50 anos. Mas aí a regra não é tão rígida. Então, a gente tem pacientes de todas as idades acometidas pela doença. Entendi. E a gente tem novidades de tratamento para as leucemias? Quais são as principais formas de tratamento? Ainda bem, né? Nós tivemos um progresso considerável nos últimos 10, 15 anos aí no tratamento, mas em particular nos últimos 5 anos no tratamento das leucemias. Também vou me permitir fazer um pequeno parênteses, porque eu acho muito importante a gente entender a história dessas descobertas, né? Então, a gente começou a entender as leucemias como doenças genéticas de fato, a partir do final da década de 80, década de 90, que a gente começou não só a identificar essas alterações, mas a ser capaz de clonar essas alterações genéticas, tá certo? E ter modelos de estudo muito importantes em células, em animais. Então, isso permitiu que a gente entendesse de fato por que aquela alteração genética causa uma transformação maligna. Com isso, abriu uma porta para que a gente desenvolvesse drogas que fossem mais específicas contra as alterações genéticas. Eu vou pegar o exemplo da leucemia mieloide aguda. Então, desde 1973, a gente
a base, né, o esqueleto do tratamento da leucemia mieloide aguda é quimioterapia, está sendo uma quimioterapia intensa e que a gente já fazendo da mesma forma desde esse período aí todo. Aí, mais recentemente, com a identificação, por exemplo, de uma mutação que ocorre com alguma frequência, 1/3, talvez 1/4 dos pacientes com leucemia mieloide aguda, que é uma mutação num gene que chama FLT3, se desenvolveu inibidores para essa proteína mutada. E se acrescentou, então, ao esqueleto da quimioterapia essas medicações com bons resultados. Ainda não podemos dizer que é uma doença universalmente curável, mas melhorou bastante o resultado. Outro exemplo também importante são os anticorpos. Então, entendendo algumas proteínas que são expressas pelas células leucêmicas, a gente conseguiu desenvolver esses anticorpos, né, que então se ligam e ajudam na destruição dessa célula leucêmica onde ela estiver, né? Então, a gente tem os anticorpos para utilização na leucemia mieloide aguda, então é um alvo. A gente tem anticorpos para uso na leucemia linfóide aguda, que é outro alvo, e que também é esse, que de uma certa maneira a gente pode chamar de imunoterapia, elas também são adjuvantes ao tratamento quimioterápico. Em paralelo a isso, também, a gente tem que dizer que o transplante melhorou muito. Então, por exemplo, hoje, o uso de doadores que são só meio idênticos ao receptor, né? Então, o que a gente chama de transplantes haploidênticos, é muito mais comum. Então, vamos dizer, o processo, a estratégia do transplante melhorou muito. E, então, isso faz com que o número de pacientes que tem um doador é muito maior. Alguns autores, inclusive, dizem que provavelmente sempre vai haver algum doador para esses pacientes. Então, veja, nós tivemos avanços na terapia propriamente dita, tivemos avanços no transplante de medula óssea e, por último, vale a pena a gente dizer que apareceu uma nova estratégia aí, que é a manipulação genética, né, que são as chamadas CAR T-cells, que é o quê? É você modificar o linfócito do paciente, né, o próprio dele, então é um procedimento autólogo, para que ele expresse uma proteína em sua superfície que reconheça a célula leucêmica. Então, o linfócito, ele é uma célula do sistema imune, ele é capaz de destruir outras células estranhas através de um processo que a gente chama de citotoxicidade, só que esse processo ele só é desencadeado se o linfócito reconhece, né, a outra célula como estranha, né, como algo que ele tenha que reagir contra, senão você teria um fenômeno de autoimunidade. E a manipulação genética fora do indivíduo, né, essa manipulação, então a gente tira o linfócito, manipula esse linfócito em condições especiais, usando inclusive vírus para carregar as informações, expande essa célula e reinfunde no indivíduo para que ela exerça. Então, eu acho que essa foi o terceiro grande avanço que a gente tem, e em particular, as CAR T-cells, elas estão nos Estados Unidos aprovadas para casos especiais de leucemia linfóide aguda. Está gostando deste conteúdo? Não esquece de se inscrever no canal da Brale e conferir todos os vídeos. Tem muita coisa do mundo do câncer. Então, doutor, o que você pode falar para a gente sobre as leucemias raras? A priori, as leucemias são doenças raras, né? Se a gente for utilizar a definição aí da Organização Mundial de Saúde, que são 65 casos para cada 100 mil habitantes, todas as leucemias são leucemias raras. Mas nós temos algumas formas que são particularmente mais raras, né? A identificação desses casos depende muito de um exame que chama imunofenotipagem, né? Então, onde a gente pode identificar, por exemplo, a presença de alguns marcadores que não existem nas células normais, né? E que também não costumam estar presentes nas células leucêmicas, ou mutações específicas de algumas dessas leucemias.
também é importante porque para algumas delas existem estratégias específicas. Então, essa identificação ela deve ter uma repercussão na abordagem. Em relação a isso, Amanda, eu acho que é importante a gente dizer que o tratamento da leucemia deve ser feito em serviços especializados, né, em grandes hospitais, grandes centros universitários, porque exatamente por serem doenças raras. Então, a gente recomenda muito, naturalmente isso é uma recomendação, porque é importante que, primeiro, seja tratado por um médico especialista, né, por um hematologista. Segundo, que seja um hematologista que tenha experiência, particularmente no tratamento das leucemias, né? E, por último, que seja um centro onde o acesso a algumas tecnologias seja de rotina, né? Então, você tenha um acesso a uma caracterização genética bem feita, a uma caracterização, como eu falei, do fenótipo, do imunofenótipo bem feito, uma experiência em doenças infecciosas, que são mais comuns nos pacientes leucêmicos do que em outros tipos de paciente. Então, é uma doença complexa, são doenças complexas de um paciente muitas vezes crítico, para os quais a gente precisa de tecnologias mais sofisticadas e que têm que estar disponíveis em grandes centros para toda a população, seja qual for o sistema de saúde que ele esteja usando. Entendi. E tem algum tipo de leucemia? A leucemia, de forma geral, ela tem cura? Veja, a gente considera ela como doenças curáveis, certo? Então, tem cura, sim. O que muitas vezes tem que ser pesado é o risco e o benefício do tratamento. De maneira geral, são tratamentos de alto risco. Então, o paciente tem que ser muito bem orientado a respeito disso. Quer dizer, são quimioterapias intensivas, estratégias extensivas. O transplante não é um procedimento banal, é um procedimento que tem uma série de complicações, tanto durante o procedimento como no seu segmento. Então, o paciente tem que estar muito, e sua família, tem que estar muito consciente de que nós estamos falando de um tratamento de alto risco. Por quê? Porque estamos falando de uma doença muito grave. Então, é o risco e o benefício. Para se alcançar a cura, infelizmente, a gente tem que lançar mão de um tratamento que ainda tem muitos efeitos adversos. Mas, sim, é considerável uma doença curável. Que bom, doutor. Eram essas as perguntas. Eu queria agradecer a todas essas suas explicações que foram muito esclarecedoras para a gente. E caso você tenha alguma consideração geral, algum recado para dar para os pacientes? Gostaria de finalizar, na verdade, cumprimentando a Abrale. Acho que o papel da Abrale é um papel muito importante. Então, é um prazer participar aqui. E eu acho que a função, né, tanto do médico quanto da Abrale, de esclarecer, de informar, é uma função que contribui para diagnóstico, que contribui para o tratamento e contribui para a cura. Então, acho que essa é uma parceria, né, dos três, da associação médica e dos pacientes, para a gente conseguir fazer um avançar mais rápido nessa doença tão grave. Então, muito obrigada mais uma vez, doutor. E que aula que a gente teve com o doutor Eduardo agora. Agradeço a você também que nos assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para outras pessoas terem acesso a todas essas informações. Muito obrigada.